Olá! E aí, Aécio? A gente está começando mais um episódio do nosso Protagonize. É um prazer ter você do outro lado, sempre com muito conteúdo, com muito respeito às mulheres, Simone, sempre Sim. trazendo histórias, né, de mulheres que fazem a diferença no nosso estado. E hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher. E nada melhor do que para falar sobre isso para a gente, uma pessoa que é mestre nesse assunto. Ela é, como é que eu posso definir, uma energia incrível. Ó, Que eu, gostei dessa definição. você sabe, né, que eu gosto de andar com pessoas que vibram na mesma energia. E uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, não só nas redes sociais, não só no meu trabalho, mas de conhecer pessoalmente. E estou encantada com a postura dela, com a energia, com a inteligência dela. Eu gosto também de conversar com pessoas que agregam, que são inteligentes, cultas. E vou trazer aqui para vocês hoje, doutora Noelle, oncologista. Se apresente, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Aécio. Muito obrigada, Simone. É uma honra estar aqui com vocês, uma alegria. Eu sou Noelle, sou oncologista, trabalho com o público feminino principalmente, tenho foco em tumores femininos, mama e tumores ginecológicos, assim como tumores gastrointestinais, e faço uma proposta de trazer um tratamento cada vez mais humanizado e desmistificar o câncer. E é Muito por isso bem. que a gente te trouxe aqui, porque a gente quer saber como que você consegue fazer isso de uma forma tão empática e tão humanizada. Então, eu acredito que a melhor forma da gente conduzir um paciente que chega depois de um diagnóstico de câncer ou com um exame alterado é a gente tentar se colocar no lugar dele. Eu sempre me imagino como se eu estivesse ali, na outra cadeira. E tudo que eu gostaria de ouvir e todas as dúvidas que eu queria tirar, que eu gostaria de tirar e tudo que eu não queria levar para casa. Eu quero sempre que o meu paciente saia do meu consultório com aquela sensação de que a consulta entregou tudo o que ele esperava. E aí a informação é a maior arma que a gente pode dar para o nosso paciente, tanto no sentido físico e emocional, para que ele lute por isso, porque hoje o câncer não é mais uma sentença como foi há décadas atrás. A gente vem participando de inúmeros eventos científicos durante o ano e pelo menos 3 eventos grandes internacionais, e que o que é conduta em 2025 não era em 2024. Então, cada ano é muito importante. E trazer todas essas informações e dizer o arsenal terapêutico que a gente tem, isso faz com que o paciente saia do consultório com uma outra cabeça. Mas vamos voltar no tempo, né? Vamos lá para o passado para entender um pouquinho a vida dessa médica tão querida, né? Tão respeitada dentro da nossa cidade, da medicina. Como foi que você escolheu a oncologia? Porque a gente sabe que a faculdade de medicina tem vários, né? A Simone sabe muito bem, está com uma filha formando que já escolheu o que quer ser Sim. dermato, né? Mas como foi, doutora, que você entrou e se encantou por essa especialidade? O meu avô teve um câncer de próstata quando eu escolhi, quando eu estava na clínica médica. Certo. Então eu sabia que eu queria uma especialidade na clínica médica. O meu avô teve um câncer de próstata metastático. E naquela época, os médicos prescreviam os remédios e pediam: você volta daqui a 3 semanas para a sua próxima quimioterapia, e ali acabava o cuidado. E todo o suporte físico, emocional, o controle da dor, o manejo dos efeitos colaterais do tratamento, tudo era feito por nós, pela família. E eu, desde aquela época, aquilo me alertou. O tratamento oncológico é um tratamento tão complexo que vale muito mais. Tem coisas muito mais importantes do que a prescrição médica. Então, naquela época, além de querer dar o suporte para o meu avô, eu pensei, não é dessa forma que eu gostaria de oferecer para quem vai fazer um tratamento oncológico. Então, eu acredito que eu tenha o perfil para essa especialidade. E a ideia é, eu sei que os médicos naquela época, eles não tinham muito acesso a estudos clínicos que mostram o quanto ter contato com o médico
poder dar informações precoces podem melhorar o desfecho, podem melhorar os resultados e a qualidade de vida do paciente. Ao longo do tempo, eu sou oncologista há 13 anos. Então, ao longo do tempo, muitos dados foram saindo, muitos estudos científicos foram saindo, e a gente vê que você dá esse suporte para o seu paciente, ele poder avisar você sobre um sintoma, ele poder ser orientado de uma forma integral na consulta. O que fazer se tiver náusea, o que fazer para não ter vômitos, o que fazer para não perder massa muscular, o que fazer para manter um peso corporal adequado e individualizar todo o tratamento. Então, eu me interessei pela oncologia nesse contexto de oferecer, além da prescrição médica, oferecer todo um tratamento integral do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de atividade física, e eu me encontrei nisso. Me encontrei principalmente porque eu sempre gostava das especialidades desafiadoras. Eu sempre gostei de quem realmente precisa, do paciente que realmente precisa ser tratado e que vem com um quadro desafiador. Eu quis fazer UTI, eu quis fazer cardiologia, eu ficava em êxtase quando eu pegava um paciente infartando no consultório, na emergência, onde eu trabalhava. Então, eu falei, eu quis casar uma especialidade desafiadora, mas que me desse também a oportunidade de ser mãe, que eu pudesse sair dos plantões noturnos que a cardiologia não me daria, que a UTI não me daria. E aí veio a oncologia e que eu realmente me encontrei. Sou muito feliz na minha especialidade. Caramba, Incrível, Simone, né? que história, né? Você sempre quis medicina, doutor? Sempre, sempre. Isso desde que eu tinha 5, 6 anos. Sério? Porque às eu vezes é papo já- de criança e depois vai crescendo, Ou então muda, porque a né? família sua família já não? Não, minha família não tinha médicos e naquela Sério? época era raríssimo ter médico nas famílias, porque só existia em São Luís, por exemplo, a faculdade de medicina, a única faculdade de medicina era a UFMA e eram 50 vagas por ano, então era muito restrito. Uhum. Mas desde os 7 anos eu já gostava de cuidar, Você de é de São Luís? Sou do interior do Maranhão, Qual o de interior, uma doutor? cidade bem pequena chamada São João Batista, na Baixada Maranhense. E eu fiquei lá Eu até a conheço quarta série. São João É uma Batista. cidade bem Conheço. pequena. É muito próximo da cidade da minha mãe, que era São Bernardo, ali nas proximidades. São Bernardo, Santa Quitéria, aquela região para aquela parte ali da Baixada. São Vicente. Isso, então, eu sou dessa cidade. Na minha cidade praticamente não tinha médicos. Eu fui a quinta médica da história Nossa! da cidade, isso porque Meu eu sou Deus. formada, eu formei em 2008, então poucos médicos saíram de lá. Minha cidade fez muito algumas estrelas no judiciário, mas na medicina não. Mas foi a base da minha educação. Eu tive professoras que me incentivavam muito, desde o jardim, ali na primeira série, segunda série. Eu tive uma professora da primeira até a terceira série era a mesma professora. E sempre foi um grande incentivo. Estude que você vai conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. E o meu avô, aquele mesmo do câncer de próstata, ele dizia assim, minha neta, tudo que você escolher, faça com amor e seja distinta. O distinto para ele é assim: trate as pessoas com respeito, com amor. O distinto dele, que eu trago até hoje, é isso: tratar as pessoas com respeito e com amor. Dá certo em tudo. Se você é dona de uma farmácia, se você é apresentador, mas tratar as pessoas com cuidado e com amor sempre dá bons resultados para Sim. ambos. Caramba! E uma coisa também que eu sempre, assim, sempre aprendendo, né? Eu também sempre falava assim para meus filhos, independente da profissão que você escolha, faça o melhor, seja o melhor naquela área. Porque isso faz toda a diferença, né? E aí junta com a questão do amor, quando você gosta daquilo que faz. Então você fala, né, filha, se você quiser ser bailarina, estude, lute para ser a melhor. E aí tem muito a ver com essa questão da distinção, do amor. Isso. E você sabe quando você escolhe certo, porque vem a empolgação, a alegria, assim, que não tem tamanho quando você está desempenhando. Vocês, eu vejo o quanto vocês trabalham
com brilho nos olhos, com E você, empolgação. no seu E olhar. eu consigo isso. Eu acho que é por isso que a gente se identifica. A gente a gente consegue reconhecer quem trabalha com brilho nos olhos. É. E é estranho, né? Porque, puxa, oncologia, tratar doenças tão desafiadoras, uma doença que todo mundo não falava há pouco tempo nem o nome, é justamente por isso eu quero informar mais as pessoas e acabar com esse peso que tem a doença, porque a maior parte das pessoas vão ficar curadas. E aí essa questão de você se identificar quando você escolheu o que você ama, é que você está ali no meio de uma situação complexa, passou 3 horas da hora do seu almoço, mas você está lá manejando um doente que precisa e você está feliz. Nossa, que bom poder contribuir com a vida das pessoas dessa forma. E tudo assim, da forma que você passa, já evita até uma depressão, que muitas vezes é pior até do que a própria doença do câncer, né? A depressão que vem com ela, de saber a notícia. Isso que esse ponto que você tocou é fundamental, Simone, porque eu tenho recebido pessoas no meu consultório que o câncer é menos grave do que os problemas emocionais. Só que todo mundo tem medo de câncer. E os problemas emocionais, as pessoas acham que elas podem empurrar com a barriga. Então, para mim, ok, elas aderem ao meu tratamento, mas elas não aderem à terapia, elas não aderem ao encaminhamento ao psiquiatra, e isso atrapalha o tratamento oncológico. Então, eu volto a dizer para vocês, o tratamento oncológico é algo integral, é global. Não adianta eu escolher o tratamento mais inovador, que eu acabei de estudar e de ver a publicação lá em Chicago, se a pessoa continuar no buraco, sem querer levantar da cama para comer, para fazer uma atividade física por tristeza. Às vezes as pessoas ficam acamadas mais por tristeza, por desânimo, por não crer que pode dar certo do que pela doença. Então, por isso que a consulta oncológica tem que ser de muita escuta. A gente tem que ter muito tempo para conseguir identificar até que ponto é a doença que está causando isso. Ou é o emocional que está causando. Eu tenho pacientes que chegam com dores severas e quando você examina, não tem absolutamente nada na área que está tendo dor. É o emocional. Porque é uma dor psicossomática. A questão emocional faz com que o paciente sinta dor. E aí, se eu não tiver a sensibilidade de entender que aquela dor não está relacionada ao emocional, eu vou encher esse meu paciente de opioides, de medicação que pode aumentar efeito colateral, da náusea, da constipação, dar um monte de efeito colateral e não estou tratando a causa da dor. E tem um tabu muito grande quando a gente fala da psiquiatria, né? Da psicologia, que as pessoas às vezes têm receio, têm medo, ou não vão mesmo. Não sou doido, para que eu vou fazer isso? E aí, quando se mistura, por exemplo, numa falta de informação, quando se mistura, por exemplo, com uma religiosidade exacerbada, onde não vou em psicólogo, não, só Deus vai me curar, minha fé vai curar. Não, a gente está falando de um conjunto de profissionais que estudaram para isso. A fé, ela é importante, mas você precisa fazer com que todos os pilares funcionem, e a fé faz parte, mas ela não é só aquilo que vai te curar ou vai fazer as coisas acontecerem na tua vida. Eu vejo isso diariamente no meu consultório. Pessoas que são otimistas, que elas acreditam no tratamento, elas têm resultados melhores do que aqueles que não acreditam no tratamento. Aqueles que fazem um acompanhamento psicológico, aqueles que têm uma rede de apoio, família perto. Eu tenho visto o quanto isso faz diferença. Ter com quem conversar, ter com quem compartilhar, ter para quem pedir ajuda, falar das dores emocionais, das dores físicas. E aí os profissionais, eles também entram nisso. Tenho vários pacientes que me dizem assim: não, doutora, não me encaminha para o psicólogo, porque eu já gosto de falar das minhas dores emocionais, é com você. Mas eu não fiz formação para isso, eu não tive uma formação para isso. Eu posso ajudar, eu consigo identificar, eu posso dar algumas ideias de como melhorar isso, mas eu não posso ficar com tudo em minhas mãos, porque nós temos os pilares fundamentais para que a estrutura esteja bem montada e o tratamento dê certo.
E eu preciso focar no tratamento, eu preciso focar no manejo, em como eu vou lidar com os efeitos colaterais, sobre a família, sobre rede de apoio. Eu preciso perguntar sobre tudo isso. Sim. Atividade física, estresse, o sono, o funcionamento intestinal, se fuma, se bebe. Eu tenho que controlar tudo isso, peso corporal, mas eu tenho também que ter os profissionais, a equipe multidisciplinar que vai me ajudar nesse processo, que vai me ajudar nesses resultados com esses pacientes. Que maravilha. Agora a gente vai para uma parte do nosso bate-papo, que é o que não pode faltar na bolsa, né? Só que a gente vai fazer hoje de uma forma diferente para saber sobre saúde, sobre longevidade, né? Cuidados. Sobre cuidados, porque é um bate-papo hoje muito especial. Nós estamos no mês de outubro. Não só a gente precisa falar sobre o câncer de mama em outubro, Simone, a gente Sim, precisa falar sempre. todos os dias. O É autocuidado. só uma alusão, mas o autocuidado, a mama, o exame precisa ser feito constantemente, todos os anos, né? Independente do mês, se é outubro, se é novembro, independente da cor, isso precisa ser levado muito a sério. E aí a gente pergunta, doutora Noelia, o que não pode faltar na sua bolsa? O que não pode faltar na minha bolsa e na bolsa de todas as mulheres e na bolsa dos homens também é tempo para cuidar da saúde. Nós precisamos ter tempo. Não adianta dizer não tenho tempo. O tempo para cuidar da nossa saúde é fundamental, porque eu só vou conseguir cuidar da minha profissão se eu tiver saúde. Só vou conseguir cuidar da minha família se eu tiver saúde. De nada adianta deixar para depois, deixar para depois. E a gente pode ser surpreendido com uma doença avançada e que já tem pouca perspectiva de tratamento. Então, tempo para diagnóstico precoce. Mesmo que a gente se cuide, Simone, mesmo que você se cuide, nós mulheres precisamos fazer mamografia todos os anos. Isso é anual. Isso é anual. E agora o SUS estabeleceu como anual a partir dos 40 anos no Brasil, porque isso Maravilhoso era isso. diferente. E a gente não pode deixar, por exemplo, se há uma história familiar de câncer de mama ou de câncer de ovário, esses exames devem ser feitos até mais precoce, com 35, 30 anos, 10 anos antes daquela pessoa que adoeceu na família. E se a pessoa adoeceu, por exemplo, com 40 anos, o rastreio tem que começar aos 30, 10 anos antes daquela pessoa que adoeceu. Por exemplo, uma pessoa que tem uma irmã que teve um câncer de mama com 40 anos, deve fazer ultrassom aos 30. E avaliar com o mastologista quando fazer a mamografia. Mas não pode esperar os 40. Quem faz os 40 anualmente é a população geral, que não tem história familiar. Então, tempo não pode faltar dentro da nossa bolsa. Que maravilha. Cuidar da saúde. Isso é importante Perfeito. falar sobre o tempo e do tempo, né, para a gente ter. E aí também a gente entra na questão de como que a gente está cuidando dos nossos filhos, né? Das nossas filhas, dos nossos filhos, dos meninos, das meninas, onde lá no comecinho, na caderneta de vacinação, às vezes as pessoas não estão se atentando a determinados tipos de vacina, como por exemplo a vacina do HPV, onde a gente está dentro de um índice de um estado onde a gente tem um grande número de pessoas que ainda não fazem uso dessa vacina, né? Então isso também pode ser um grande fator de divisão de águas na vida, por exemplo, de uma menina que ela pode, por exemplo, ter um câncer de colo de útero, doutora. Sem dúvida nenhuma. A gente falou do câncer de mama porque, mesmo que eu tenha hábitos de vida saudáveis, não beba, não fume, faça atividade física regular, mantenha meu peso corporal adequado, alimentação saudável, eu estou reduzindo o meu risco de câncer de mama, mas eu não fico imune ao câncer de mama. Certo. Agora, o câncer de colo uterino, vulva, vagina, a gente pode ficar a gente não. As próximas gerações podem ficar imunes. Depende da gente oferecer a vacina para os nossos filhos. Dos 9 aos 14 anos, disponível no SUS. Agora, uma campanha que estende até os 19 anos. Então, quanto mais cedo meninos e meninas forem vacinados, eles vão estar mais protegidos. Porque depois de iniciada a vida sexual,
proteção, essa eficácia não vai ser tão grande. Então, é muito importante destacar que a vacina, ela é segura e ela é eficaz. E ela pode erradicar o câncer de colo uterino, vulva, vagina, assim como outros tipos de câncer relacionado ao HPV no homem, como o pênis, que nós temos números alarmantes no Maranhão Maranhão, é o segundo câncer estado com de maior canal número. anal, que são vírus HPV relacionados. Então, nós podemos, desde cedo, desde os 9 anos, vacinar as nossas crianças e dessa forma a gente vai estar erradicando, a gente vai eliminar essa doença, porque ela está em 99% das vezes ligado ao vírus HPV. Então, o que a gente não consegue fazer com os outros tipos de câncer, que é eliminar 100% a chance, com esses cânceres que são HPV relacionados, a gente consegue eliminar 100% se vacinarmos as nossas crianças. E a gente está falando de uma decisão dos pais, né? Sim, Ali daquele sim. momento. Será que a saúde do meu filho, da minha filha futuramente, vale mais do que uma crença religiosa, ou uma falácia, ou uma fake news? Então a gente precisa atentar a isso. É a saúde, é a vida de um indivíduo que está nas tuas mãos. Então a gente tem a ciência, a gente tem a comprovação. Então a gente tem que fazer valer isso. Para a gente mudar esses índices, essa realidade. É o nosso Exatamente. papel, divulgar informação. Vocês, como disseminadores de informação, também convido vocês a sempre fazer esse lembrete. A gente tem feito sempre, acabou de passar o Setembro em Flor, os tumores ginecológicos, eles são muito frequentes, e os números no norte e nordeste do Brasil de câncer de colo uterino são alarmantes. As doenças são descobertas em fase muito avançada, às vezes porque a mulher fez o preventivo, não foi buscar o resultado, ou passou 3, 4 anos, 5 anos sem fazer o preventivo e descobre uma doença avançada, já com sangramento vaginal, insuficiência renal, enfim. Esse cenário é que a gente precisa mudar. Nossa, bem importante a gente falar sobre isso, Simone. Perfeito. Agora a gente passa para uma outra parte dentro do nosso bate-papo, que a gente vai conversar sobre cafés e estratégias. E essa pergunta é uma pergunta que eu e Simone estava conversando aqui nos bastidores com a doutora Noélia. Doutora, como é que você faz para não perder a tua humanidade? Para não ficar algo técnico? Porque, por exemplo, você atende 5 pacientes no dia, Que para ela já é rotineiro, já é né? uma coisa rotineira, né? 5 pacientes com câncer, metástase, papapá. Mas cada paciente é individual. Foi uma das coisas, quando eu olhei ela, como é que ela consegue ter essa energia, assim, do oncologista? Pensando, É né, isso que eu nisso, pensei, né? assim, quando eu E olhei ela criou tão uma sorridente. comunidade, e criou um projeto, e faz evento, e dá entrevista. Como é que funciona isso, doutora? Eu acho que eu saio de casa e no momento de atender um paciente, eu sempre atendo como se ele fosse o meu único atendimento do dia. Perfeito. Eu atendo cada um como se eu não tivesse outro me esperando. Tem alguns pacientes que dizem, doutor, eu tenho que ir porque tem muita gente esperando. Não, aqui no meu cérebro só está você. Eu não vejo meu celular, eu não vejo o relógio, não vejo mesmo. As pessoas brigam Não, comigo por e isso. é verdade, tanto que até falei para ela, a melhor hora de falar com ela de manhã cedinho. Ou meia-noite, né? Simone, É seus a hora horários. que eu vejo o celular. Então, se alguém me ligar, tiver uma intercorrência, minha secretária está do lado de fora para pegar o telefone da intercorrência do paciente que está em casa. Mas naquele momento que o meu paciente entra no meu consultório, sou eu, ele, a família, e eu conhecer tudo desse paciente, todas as suas queixas, todo o contexto em que ele está inserido, família. Então, eu sei o nome do pai, da mãe, sei o nome da esposa, sei o nome dos filhos. Eu sei o contexto daquilo tudo, porque é dessa forma que a gente ajuda mais. E aí, no momento que você se insere naquele contexto, você faz um pouco parte da família daquele paciente. Então, na oncologia, o desafio não é só da família e do paciente, o desafio é meu também. Então, eu vou, a partir dali, buscar os melhores resultados possíveis, vou fazer um atendimento de uma forma integral e isso mantém a minha forma humana de cuidar desses pacientes. Então, a gente vê muito na ética médica que existe um limite para você sabe, ter uma intimidade com o paciente. Eu acho que eu não respeito muito bem esse limite ético. Envolve, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, tá dando certo, viu? E aí, eles também me fazem ter muita saúde emocional.
Porque o que eu recebo em troca é algo assim imensurável e de um valor que não dá para explicar para A gratidão vocês. deles Tudo com que eu você, né? recebo em troca, aquela dor que melhorou, aquele PET que negativou, aquela resposta completa depois da quimioterapia. Então isso alimenta assim a nossa alegria, a nossa força. Então todos os dias eu tô renovada. Eu trabalho com oncologia, mas parece que eu trabalho com dermatologia, deixando as mulheres mais bonitas. Porque tá Eu melhorando a trabalho autoestima dos seus pacientes, né? a qualidade de vida, a autoestima, a perspectiva de vida, é devolver qualidade de vida. Tem coisa melhor do que isso? E aí eu reconheço que, assim, como Deus me deu uma missão de cuidar de pessoas, eu preciso retribuir esse grande presente. E como que eu retribuo esse grande presente? Cuidando da melhor forma. Eu não sabia. Quando eu tinha 7 anos, eu queria ser médica, mas eu não tinha a menor ideia de que eu ia querer ser oncologista. E aí Deus colocou assim na minha frente a oportunidade de ser oncologista, essa missão assim tão nobre, porque eu acho nobre assim cuidar das pessoas e cuidar de toda a família e de toda essa rede. E aí eu preciso retribuir para as pessoas que precisam de mim toda essa bondade que eu recebi. Doutora, Incrível. tem uma palavra que é muito forte, que é a morte. Quando acontece isso com um paciente teu, como é que você reage e como é que você busca isso com terapia? Como é que você cuida dessa saúde mental? Porque acaba tendo todo esse envolvimento teu com o teu paciente e aquele momento não está descartado, mas ele pode acontecer. Sim, ele pode acontecer e quando ele faz parte do processo natural da doença, ou seja, nós fizemos todas as opções terapêuticas que existiam. O paciente foi resistente a todas as opções terapêuticas. A gente tenta colocar em estudos clínicos quando não existem mais opções terapêuticas disponíveis para que ele tenha acesso a medicações que estão sendo testadas. Então, eu vou até o fim. Mas se chegar um momento que o meu paciente já não tem mais essa oportunidade de terapêutica ou de estudo clínico, que ele não tem mais condições de receber uma medicação, porque a medicação tiraria a qualidade de vida dele, eu entendo que isso faz parte do processo. E que ele não é um momento que a gente não tem mais nada para fazer. Pelo contrário, é um momento que eu tenho muito a fazer. É um momento que eu tenho para oferecer qualidade de vida, conforto, informações, trazer para aquele momento o melhor que ele pode ter. Não ter mais um tratamento oncológico, está se aproximando da terminalidade, não quer dizer que ele não vai receber o meu apoio, o meu cuidado, o meu acolhimento, a minha sensibilidade. Então, eu continuo cuidando desse meu paciente até o final. Como eu trabalho isso? Eu trabalho assim, cuidando da melhor forma desse paciente e também fazendo com que todos os pacientes, para que eu perca os pacientes, eles estejam nesse contexto de terminalidade, de falha a todas as terapias. Agora, perder um paciente sem evidência de doença oncológica, que não fez todas as opções terapêuticas, isso é muito difícil para um oncologista. Então, essa situação, graças a Deus, não costuma acontecer comigo. Eu trabalho no hospital que me dá todo o suporte de UTI maravilhoso, um suporte de apartamento maravilhoso. Então, a gente consegue oferecer o melhor tratamento. Então, eu sempre tento equilibrar e entender que a morte ela é um processo natural, quando ele já falhou a todos os tratamentos disponíveis. E aí eu faço terapia, porque eu acho que terapia é fundamental. A gente consegue ter um autoconhecimento, consegue trabalhar melhor as emoções e eu consigo até ajudar mais o paciente e seus familiares com a terapia. Que maravilha, Simone, que aula hoje aqui, Tô viu? só aprendendo Porque às vezes aqui. eu quis fazer essa pergunta porque às vezes a gente tem receio de falar sobre. E me veio essa curiosidade como jornalista, como se, né, como que acontece, né, na cabeça, como é que esse médico reage? E eu acho que isso é muito importante da gente falar sobre. Tem uma coisa bem interessante que a gente faz quando o paciente entra em cuidado paliativo, é assim, é perguntar,
Tem algo que você queira fazer nesse momento? Às vezes eles dizem, doutor, eu queria receber meu cachorro aqui. A gente leva o cachorro no hospital. Doutor, eu queria ver os meus filhos aqui, todos juntos, passando uma tarde comigo. A gente traz as crianças, coloca um ambiente de brincadeira, enfim. A gente sabe que isso não vai acontecer com a maioria dos nossos pacientes, ainda mais eu que trato muito câncer de mama, tumores ginecológicos, a maioria vai ficar curado, mas a gente tem aquele percentual de 10, 5% de paciente que pode não ficar curado e que vai evoluir para a morte, e que a gente aborda isso de uma forma direta, mas respeitando o tempo de cada paciente. O que ele pergunta, a gente responde, e, enfim, sempre priorizando o conforto. Que maravilha. A gente está chegando quase ao fim do nosso bate-papo e tá na hora da nossa frase, Simone. Eu acho que hoje essa frase aqui vai ser Mas muito tô com forte, uma viu? curiosidade ainda. Faz, Simone. Como que ela consegue? Porque eu estou sempre aprendendo, né? Com cada pessoa que vem aqui e eu vejo que ela é assim, muito acelerada e faz muitas coisas. E como é que você consegue, doutora, equilibrar tudo isso e ainda dar conta de filho, marido, vida pessoal, lazer, Vou te hobby? contar um Terapia. segredo. Seguindo Simone Menezes. Ah, gostei. Gostou da resposta? Gostei. Você sabe a resposta, porque você faz isso também, Simone. Pois é, mas eu quero sempre dicas. É um desafio, Simone. É um desafio. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 4, outra de 6. Eu quero levar todos os dias na escola. Eu quero participar das atividades dela. Mas todos os meus pacientes têm meu telefone. Eu fico dando suporte para eles 100% do tempo. Tenho congressos mensais. Eu dou aula em outros estados de oncologia. Eu participo de congressos internacionais, de preceptorias internacionais. Então, no mínimo, eu participo de 5, 6 eventos internacionais por ano. Então, é muita coisa e muito tempo fora de casa. E aí eu equilibro. Quando eu estou em casa, eu tento dar um tempo para elas e para o meu marido e para mim. Então, fazer o seu melhor onde você está. Viver o Agora presente, você está, né? eu estou fazendo podcast, eu esqueci tudo que está para lá fora e estou aqui vivendo intensamente o nosso Nossa podcast. conversa. Mas se eu estiver em casa, eu vivo intensamente, eu brinco com elas, eu sento, eu já vi jogo. o seu Instagram. E eu tô com as minhas pacientes, eu também danço com elas, eu converso com elas. É viver Lembrei profundamente. de mais uma curiosidade. Olha só, Vai me gente. matar. Essa, tu Vai, já quer vai. fazer a frase final, Nada, peraí. nada. Vai, fala, Simone. Como que surgiu a sua comunidade? Porque eu vim para o seu evento e eu achei maravilhoso. E as pessoas, assim, alto astral, porque ali são pessoas que já passaram pelo tratamento ou ainda estão vivendo esse tratamento. Como foi essa ideia? Como foi que surgiu? A ideia surgiu, a comunidade Fortes como elas surgiu da ideia de trazer mais qualidade de vida em um lugar que a gente pudesse reunir informações que todo mundo conseguisse ter acesso. É uma comunidade no WhatsApp? É uma comunidade no WhatsApp. É um projeto, mas que tem equipe multidisciplinar, mas é uma comunidade no WhatsApp que ali uma mulher diz, eu comecei a fazer uma medicação X. Vocês tomaram essa medicação? E as outras falam da experiência. Alguém fala assim, vou começar quimioterapia amanhã. Como foi a experiência de vocês? E as outras vão compartilhando. E aí elas chegam no dia da quimioterapia com muito mais informações. Então, nem todo mundo na comunidade é minha paciente. Entendi. Então, nem todo mundo tem acesso ao que eu falo na consulta. Mas as minhas próprias pacientes passam para as outras que não são minhas pacientes o que fazer no dia da quimioterapia, da primeira quimioterapia, o que esperar, o que não esperar, o que fazer se determinado efeito colateral aparecer. E a ideia da comunidade surgiu para isso. Uma concentração, lá nós temos quase 200 pessoas, e lá as pessoas trocam experiências sobre o E tratamento. esse evento você faz todo ano? Todo Eu vi que ano, você já definiu a data de 2026, né? 17/10 de 2026. Eu vi. Você divulgou. Você está super convidado, Aécio. Eu quero você nesse Estarei próximo lá. evento. Com certeza estarei juntos, porque
falar sobre longevidade, falar sobre cuidados, falar sobre saúde, Entendeu? contar Entendeu que ela histórias. dá conta, né? Já tá toda planejada para Pois 2026. é, e é o que a gente também precisa se planejar, Simone, aqui, tá? Esse negócio tem que dar certo. Mas agora vamos para a nossa frase de Vamos. protagonista, que eu quero ver o que essa protagonista tem para dizer para a gente hoje no nosso podcast. Uma frase inspiradora para as mulheres, para as pessoas que estão assistindo. Uma frase que tu goste, que faz parte da tua vida, que vem sempre à tua Seja assim, a cara cabeça. da doutora Noelle. Ame-se e ame-se acima de tudo, cuide-se acima de tudo. Ame a sua vida, a sua profissão, cuide com todo o entusiasmo, porque tudo dá certo com amor e cuidado. Verdade. E qualquer coisa que você se dedique, desde fazer uma limpeza doméstica, seja no consultório médico, tudo que é com amor e com cuidado, vai dar certo. Então, para as mulheres que você fala do protagonismo, de gerir sua vida, é amor e cuidado. Tudo isso dá grandes frutos, dá grandes resultados. Na gestão é assim, Sim. na saúde é assim, na comunicação é assim. Amor e cuidado sempre. Uau! Ela é demais. Simone, Eu já tinha certeza disso. que né? Desde o primeiro maravilha, momento que ela é bate-papo maravilhosa. excelente. Eu Só- adorei. só um Pode minuto. ter um gostou? podcast todo mês? Pode. Nossa, a gente já quer criar um Eu quadro. eu já quero me consultar só para conversar com ela. Não, Pra não, não mas tomar aí mais o não, tempo mas dela. aí tu vai junto comigo. Eu quero ela A gente com a pode marcar gente. um café. Pronto. E eu quero que a gente crie alguma coisa de saúde para as nossas mulheres, Simone. E a doutora Noelle aqui com a gente sempre. Verdade. Vamos pensar? Um quadro, né? Com ela. Com ela sempre aqui com a gente. Já Gostei. tá Adorei combinado. a ideia, Já tá adorei, combinado, já tá adorei. combinado, já tá combinado. Legal. E a energia aqui, ó, Bateu. combina. Muito, Combinou. Que muito bom. mesmo. Energia é tudo, gente. Energia é tudo. É física quântica, gente. Isso é realidade, entendeu? A gente é energia. Fiquei arrepiado E agora. assim, quem me conhece sabe, eu sou aquela pessoa que eu sou feliz desde a hora que eu acordo. Tudo que eu faço assim, eu faço realmente com prazer. E uma das coisas que hoje eu tenho a liberdade é de escolher as pessoas que eu ando. De estar sempre com as pessoas que eu quero estar. E não porque às vezes você precisa estar com aquela pessoa, ou por motivo financeiro, ou por motivo emocional, dependência. E não. Hoje eu digo que liberdade é você poder fazer o que gosta com as pessoas que você gosta de estar Que perto. maravilha. Que maravilha. Tá aí, estamos aprendendo com a Simone Menezes, né? E você é uma dessas pessoas. Ah, Muito obrigada, muito obrigada. Eu tive o obrigado, privilégio de conhecer o Aécio alguns anos atrás, eu ainda grávida da minha primeira filha, e ela mas pariu no dia seguinte. pari no dia seguinte. E assim, Nossa. sempre fazendo com Tô amor, falando que indo ela é minha vibe. 41 semanas de gestação e eu lá, com barrigão. 41 semanas. Minha filha nasceu com 41 semanas e 2 dias. Foi normal? Na véspera eu estava lá. Não foi, ia ser. E Tentou até o último dia. tentei até o último dia. No outro dia a bolsa rompeu e foi tudo certo. Acabou sendo cesariana. E conheci a Simone recentemente, mas foi um grande encontro, porque desse dia para cá a gente só tem reconhecido semelhanças e tem uma agitado a vida da outra. Nossa, Simone, Eu muito sou obrigada. o culpado, tá? Eu as apresentei. Não, ele falou assim, Simone, eu tenho um oncologista para chamar pro... Eu falei para ele me indicar, né? Uma pessoa pro chá e tudo. Aí, não, foi o primeiro podcast. Foi. Aí eu falei assim, se eu não tenho intimidade com ela, fala com ela. Aí ele falou e tudo, mas depois eu me mandei mensagem e ela respondeu super. Eu falei, Simone, não tem outra pessoa que vai dar certo nesse chá Acabou que e nem a no gente mudou podcast. tudo, a gente Mudou mudou a tudo, a data do chá, do pra podcast, pra pra poder gente mudar, poder estar com a gente. Pra poder estar nos dois, entendeu? Eu agradeço E deu tudo muito. certo. Foi ótimo, foi ótimo. Eu agradeço muito. Muito bom estar com vocês. Que maravilha. Igualmente, Doutora, quem muito quiser saber mais de obrigada. você, faz como? Eu tenho um Instagram, doutora Noelle Gomes, oncologista, e ali tem o link para contato com a minha secretária e vai ser um privilégio atender qualquer pessoa que precisar de mim. Que Eu maravilha. vi também que tem o Instagram do seu evento. Sim, o Instagram do Fortes Como Elas. Essa é uma comunidade que acolhe mulheres que tratam ou que já trataram qualquer tipo de câncer e que precisam de informações, acolhimento, afeto, sensibilidade. Nós estamos para acolher. Que maravilha. Fim. Muito, muito, muito obrigada por disponibilizar esse tempo, que eu sei que sua agenda é lotada, e por estar aqui com a gente.
Eu hoje. que agradeço. É Foi sempre muito um bom. privilégio, um prazer, uma honra. Que Eu maravilha. aprendi muito com você. Obrigada. Que maravilha. A gente fica por aqui, já ativa lá as notificações, o sininho. Segue a gente no nosso canal no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no TikTok, que a gente está por lá levando conteúdo e falando sobre essas mulheres do nosso estado e do nosso Maranhão. Simone, Foi um prazer enorme. mais um, fechamos Fechamos mais um Já- sucesso. Isso aqui já é a nossa assinatura. Fechamos mais um. Até o próximo episódio com muito mais. Obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigada. Vamos dar tchauzinho ali nós Vamos. três, ó. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima.